Fala rapaziada, tá começando mais um Moviola aqui na sua Play TV. Hoje estou ao lado do Luiz Santiago. Cara, muito bom te receber mais uma vez, né? Pois é, batendo cartão. É isso aí, ele é professor de História do Cinema. Ele já esteve aqui no Moviola falando de Akira Kurosawa. E agora vamos falar de outro grande gênio da história. Só pega os bons aqui, né? A gente tá ligando pro Luiz. Luiz, pois é, vamos. Tem um gênio aqui pra você dar uma aula pra gente. E é isso aí, hoje vamos falar de Stanley Kubrick. Não só hoje, semana que vem também o programa vai ser sobre Stanley Kubrick com o Luiz, porque, lógico, dá muito pano pra manga, né, cara? Tem muita coisa pra falar. Cara, você lembra qual foi o primeiro filme que você viu do Kubrick? Eu lembro, o primeiro filme que eu vi dele foi o Laranja Mecânica. E aí o impacto é imediato, né? Você vê Laranja Mecânica e você fala, tá, meu Deus, que é isso? É isso, né? Eu preciso ir mais procurar esse diretor. Fui atrás dos curtas. Quantos são? São 3 curtas. São 3 curtas-metragens. Ele começa em 1951 com um curtinha chamado Flying Padre. É a história de um padre que voa de fazenda para fazenda para pregar missa, celebrar a Eucaristia para os fiéis, tem uma cena do filme que ele leva uma criancinha doente para o hospital. Aí depois tem um outro curta-metragem que é O Dia da Luta, que ele faz com Walter Cartier, que era um boxeador. Ele já tinha, o Kubrick era fotógrafo, né? Então ele, com 17 anos, ele entrou para Look Magazine, ele trabalhava como fotógrafo, e aí ele fez um ensaio sobre o Cartier numa das lutas. E aí em 53 ele falou, eu quero fazer um filme, e aí pegou o Cartier e fez um curta-metragem. E o pior dele, na minha opinião, que é Os Marinheiros, são muito ruins, cara. São muito ruins. Os Marinheiros é um filme de propaganda, foi feito para o Sindicato dos Marinheiros dos Estados Unidos, e não é nem um documentário sobre a história do sindicato, não, é dizendo o quão é legal fazer parte, então sejam sindicalizados. Maravilha. Aí partimos para os longas, né, Luiz? Os longas. O primeiro longa dele é O Medo e Desejo. Ele odeia esse filme e pra mim é uma grande bobagem. Ele não deveria odiar o filme porque é um bom filme. O filme teve uma série de problemas de produção. Tem uma das cenas finais, um grupo de soldados, eles precisam matar um comandante numa casa e é uma emboscada. E tem uma névoa em torno, tem que ter uma névoa em torno deles. Aí o que ele fez? Ele pegou aquelas borrifadores de cultura agrícola, colocou, então vamos borrifar aqui para sair essa névoa, só que tinha resquício de inseticida lá dentro, resultado que quase matou todo mundo sufocado. Aí em seguida a gente tem A Morte Passou Perto. Exatamente. Que é o que chama a atenção. Ele já tinha recebido umas críticas boas sobre Medo e Desejo, mas a partir da Morte Passou por Perto ele tem uma atenção dos jornais e aí ele consegue um financiamento da United Artists para poder financiar e distribuir o filme dele. É o que ele faz com o Grande Golpe, que é o filme seguinte. Já é financiado pela United Artists e ele teve um problema porque terminou o filme, o estúdio achou confuso, fez uma pré-exibição, o estúdio achou confuso. Falei assim, o que a gente faz? Aí a United Artists chegou para ele e falou assim, não, coloca uma narração aí. Ele odiava a narração. Aí ele falou, não, tudo bem, com uma condição, desde que eu escreva, não o estúdio ou um roteirista contratado, eu preciso escrever o que vai ser narrado. O estúdio falou, não, tudo bem. Ele coloca um monte de pista falsa, então o narrador vai falando, só que o filme vai passando, não é aquilo que o narrador fala, ele engana o espectador o tempo inteiro. O Glória Feita de Sangue é a primeira obra-prima do Kubrick e é considerado o melhor filme, ou um dos melhores filmes, da Primeira Guerra Mundial. Né? Você pegar, por exemplo, Sem Novidade no Front, que é um filme muito bom sobre a Primeira Guerra, mas Glória Feita de Sangue trabalha um conflito que até então não tinha sido colocado, né? Que é o soldado, por que eu preciso obedecer? Ou partir para uma batalha que eu sei que eu vou morrer, ou todos os meus companheiros vão morrer, entendeu? Então não é um roteiro original, o Kubrick é a adaptação de um livro. Aliás, depois de A Morte Passou por Perto, o Kubrick só vai fazer filmes adaptados em livros.
Bom, Luiz, e temos uma relação ali entre Glória Feita de Sangue e o Spartacus, que são um depois do outro. É, um ajuda, digamos assim, a visão do outro, né? O Kubrick, ele trabalhou com Kirk Douglas no Glória Feita de Sangue, e o Kirk Douglas gostou muito do trabalho do Kubrick, então o Kirk Douglas chama o Kubrick para dirigir o Spartacus, porque o Kirk Douglas era um dos produtores. Problema número 1, Spartacus já tinha começado a produção e tinha um dinossauro na frente do Spartacus, que era o Anthony Mann. Então ele demite o Anthony Mann, que tinha começado a dirigir o filme, e contrata um garotinho de 27 anos para dirigir o Spartacus. Então essa relação foi... E o Spartacus já é uma produção... Grande produção, um épico, bastante dinheiro envolvido, e é o que vai dar para o Kubrick a ideia de que ele não ia conseguir trabalhar sendo mandado. Queria colocar um monte de coisa, o Kirk Douglas vetava, ou parte dos produtores executivos do filme falando, não, isso não vai ser colocado, e aí ele pegou raiva e foi para a Inglaterra. É isso aí, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas eu já volto com mais Moviola Stanley Kubrick, que agora é só tapa na cara. Fase de porrada pra tudo quanto é lado. Exatamente. Fica aí, a gente volta já já. Estamos de volta com Moviola Stanley Kubrick, eu e o Luiz Santiago. Agora o bicho vai começar a pegar, né? Pois é. Vem Lolita, que também é adaptação de um baita romance... Polêmico também. Imagina só, se pegar nos 60, a história de um cara, um velho, que se apaixona por uma garotinha. Né? Isso não é... Hoje seria pior ainda, né? Se fosse lançado hoje, com toda coisa que a gente tem, esse negócio de politicamente correto, pedofilia. E o Kubrick começa, tem toda um ódio em cima dele, já tinha acontecido no passado, no Glória Feita de Sangue, foi vetado em uma série de países, e agora, novamente, ele começa a despertar o ódio na camada mais conservadora da sociedade, porque vê no Lolita um escândalo. Pra que isso? Cara, tem uma cena pra você que é mais emblemática desse filme, porque a gente tá falando desses sinais aí, por exemplo, o pirulito. Pô, cara. E o óculos de coração, aquilo são... O filme é engraçado que ela tem esse poder de chocar, digamos assim, o espectador, mas ele é extremamente delicado. Sim. Você pega, ele já começa com o pé da Lolita, né, você pintando a unha, aquele pé na tela. É uma cena muito simples, né, de um primeiro plano no pé, mas aí começa, são essas delicadezas que vai... E o que é sugestivo, né, a primeira vez que a Lolita aparece tomando sol e que ele vê a Lolita, é um impacto não só pro personagem, você entende que o personagem fica vidrado naquela garota, mas o espectador também, né? I can offer you a comfortable home, a sunny garden, a congenial atmosphere, my cherry pies. Agora a gente vai pro Doutor Fantástico, que já é essa parada. Cada filme é um gênero completamente diferente. É um gênero completamente diferente e localizado num período, no caso do Doutor Fantástico, é plena Guerra Fria. Você tem um embate entre dois blocos gigantes que poderiam, de fato, fazer o que acontece no filme, né? E o Kubrick pega esse medo histórico, geopolítico que tinha e faz um filme tremendamente poderoso. É uma comédia de humor negro, né, cara? De humor negro, você com Peter Sellers. Tem com Peter Sellers, que faz 3 papéis e é genial nos 3 papéis. E ele coloca tanto as falhas de um lado do sistema, que é do lado capitalista, Estados Unidos, quanto as falhas do lado socialista da União Soviética. É hilário. Bom, Luiz, em 1968 vem o 2001, Odisseia no Espaço, que talvez seja a grande obra-prima do cinema
moderno, de ficção sei lá, científica, não sei o que de dizer. todo da história do cinema. É um filmaço. Cada vez que você assiste, você vê coisa diferente, você tem uma experiência diferente e é um absurdo para ver a época em que foi feita e a concepção do filme, né? Porque ele faz da aurora do homem, tem aquela grande ideia de fazer a ligação entre o osso lá do hominídeo e o monólito. E a ideia toda de 2001 vai ser readaptada para filmes de ficção científica e até homenageada. O Kubrick tinha contratado um compositor para fazer a trilha sonora do filme, e aí ele sobrepôs algumas cenas à trilha sonora. Não, isso não vai dar certo. E como ele gostava muito de música clássica, e principalmente do Assim Falava Zaratustra, que abre, né, falou assim, eu vou usar essas músicas, e aí retransformou, né, a voz. Você nunca ouve Danúbio Azul, por exemplo, do mesmo jeito, né, você lembra, já faz a conexão. O filme gera várias reflexões, assim, que o livro, ele chega a explicar mais coisas, assim, do que o filme, cara? A história inicial, que é o ponto de partida para a viagem, sim. Mas depois tem a mesma ideia de uma viagem mais próximo do místico do que do prático. De alguma coisa que tem um sentido de poder estar ali, entendeu? Não um lado poético. É o caso de Gravidade. Gravidade mostra esse sentido prático, o 2001 não necessariamente. Tá, é uma viagem, tem um motivo, só que as coisas mudam, né? O rumo do filme e as próprias personagens se alteram nesse meio do caminho. Bom, gente, é isso aí, o Moviola, esse primeiro Moviola sobre o Stanley Kubrick fica por aqui. Dava pra fazer mesmo o Moviola 2001, dava pra fazer. Mas semana que vem tem mais Stanley Kubrick, mais obras-primas, o Luiz Santiago estará de volta. Estarei Cara, aqui. Quem quiser conhecer seu trabalho, tem algum... Tem o Plano Crítico. Plano Crítico. Planocrítico.com, e tem a nossa página também no Facebook, o Twitter, @Plano Crítico, e a página do Facebook, Plano Crítico. Maravilha, tá tudo aí na tela. E você, se quer um tema aqui no Moviola, cine@playtv.com.br. Semana que vem estamos de volta. Até mais. Tchau, tchau.